neste bloco nós vamos conversar com Paulo Roberto Cavalli, mais conhecido por Paco, vereador reeleito com 1.326 votos pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Vereador, satisfação tê-lo aqui conosco. A satisfação é toda minha. Vereador, iniciando a nossa conversa hoje, conta pra gente, o senhor nasceu em Bento Gonçalves, é natural daqui mesmo? Sou natural de Bento Gonçalves, nasci, na época, eram 2 hospitais, nasci no Hospital Jorge, meu pai era natural de Guaporé, veio a Bento, aí conheceu minha mãe, aí rolou aquela química, posso falar isso ou não? Claro, pode contar, fica à Depois vontade. vocês cortam. Ali veio para cá, começou a trabalhar de empregado rural e acabaram casando. Sou o filho mais velho, 3 irmãos, tenho um irmão e uma irmã depois. Certo. O senhor nasceu no Hospital São Jorge, mas é onde o senhor conviveu, viveu sua infância, passou sua infância, adolescência? Foi em algum bairro, algum distrito, alguma localidade? Como é que foi isso? Foi no distrito de Faria Lemos, aonde que eu, nos meus 50 anos de idade, nasci e vivo até hoje ali. Então, o meu trabalho é no distrito de Faria Lemos, mas são 21 anos que eu resido aqui em Bento Gonçalves, na cidade. Uhum. Assim, o senhor comentou que seu pai veio para Bento Gonçalves, era de Guaporé, conheceu sua mãe e construíram família e a vida aqui. Em Faria Lemos, a atividade que eles desenvolviam era agricultura? Como é que era isso? Conta um pouquinho, vereador. Era agricultura e até hoje é agricultura. Que atividade especificamente? A uva. 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 E é o que nos orgulha, porque Bento Gonçalves é conhecido pelo mundo do vinho graças à uva. Graças a essas pessoas que tiveram a coragem, nossos avós e bisavós, que tiveram a coragem de dar o primeiro passo na questão da uva. E hoje eu tenho orgulho de dar sequência naquilo que meu pai iniciou. Certo. E como era desenvolvida essa atividade na sua infância? O senhor frequentava a escola? Como era o acesso? Era difícil? Ajudava em casa? Como é que era essa função? Na verdade, eu frequentava a escola amanhã e à tarde eu trabalhava, ajudava meu pai. Isso com 8, 9 anos. Porque antigamente não era que nem hoje que não podia trabalhar. Eu trabalhava mais do que eu estudava, porque eu não gostava de ir à escola. Essa é fato. E na época não tinha merenda. Hoje tem merenda, e da boa. E na época a gente tinha que levar a merenda. Não tinha transporte escolar, embora morando muito perto da escola, não havia necessidade, né? Eu moro a 100 metros da escola. Mas sempre foi uma vida escola e trabalho. Certo. E então o senhor sempre viveu da atividade da agricultura ou em algum momento da vida o senhor também começou a atuar em outra coisa, ter o primeiro emprego além da agricultura? Eu trabalhei sim. Fiquei fora 2 anos. Eu trabalhei na empresa, na Construbento, na época, de vendedor, que era materiais de construção. Depois disso eu fui trabalhar na Comab. Trabalhei na Comab, de vendedor também. Eu fazia a região de Passo Fundo. Aí foi aonde que eu aprendi muito. Mas antes disso também eu trabalhei quase 1 ano na empresa Rinaldi. Eu era auxiliar de mecânico de manutenção. E ali depois fui para Construbento e para Comab. Depois eu resolvi voltar, ajudar o meu pai e até hoje eu estou lá. O que lhe fez, Paco, o que lhe fez assim, deixar a agricultura de lado um tempo, né? Digamos assim, não sei se foi bem deixar de lado, mas tentar outras profissões ou atuar em outra situação e depois o que lhe fez retornar para a agricultura? Na época, o setor agrícola, a uva, estava atravessando uma forte crise e não tinha como, tinha que buscar um emprego fora para tentar uma vida melhor. Só que também fora estava difícil. Uhum. Ali, com o passar do tempo, nesses 2 anos, é um estágio, né, que a gente faz, a gente analisa e vê que não era o caminho também. E eu, como que estava dentro de uma empresa, depois eu fui trabalhar de vendedor, e a agricultura, na época, quando eu estava na Comab, eu fazia a região de Passo Fundo e ali a economia, a base é a agricultura. E deu uma estiagem muito forte que acabou praticamente com o município.
Então, aquilo que eu vendia, aquilo que nós comercializávamos na Comab, deu uma freada. Aí eu fui obrigado a voltar para a colônia, para a agricultura. E não me arrependo, estou lá até hoje e muito me orgulho disso. Uhum. E que escolas o senhor frequentou também? Eu estudei na escola Professor Ângelo Chiamolera, depois eu fui para a escola Bento Gonçalves da Silva, mas eu não estudei muito não, Andréia, porque eu tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar, ou eu estudava ou eu trabalhava. E o meu pai, eu era o filho mais velho e alguém tinha que ajudar ele. E na época não era que nem hoje, que a agricultura ela mudou muito. Hoje é mecanizado, na época não era. Então era muito braçal. Hoje já com máquinas tudo fica mais fácil. E o senhor recorda dessa época com saudades? Ou como é que o senhor vê, fazendo essa comparação, vereador? A saudade é uma, como é que eu vou te dizer, Andréia? É uma saudade boa, às vezes ela magoa um pouco, porque a gente sofreu, né? Mas, é uma saudade que ela vem... Emociona, né, emociona, vereadora? porque é tudo uma história. É difícil. E assim, ó, é uma saudade que ela vem, às vezes nos alegra e às vezes nos deixa triste. Porque foi uma vida sofrida, foi uma infância que hoje ninguém mais passa pelo que eu passei. Porque muitos passaram. Porque a agricultura na época era sofrido, não tinha a questão, como é que eu vou te dizer, da saúde, não tinham os postos, não tinha horário de ônibus, não tinha a facilidade que se tem hoje aos meios de comunicação. Então a gente praticamente não se sabia nada, a não ser trabalhar. Ir dormir cedo, levantar cedo, isso que eu tenho da infância, só. Certo. Mas, vereador, depois o senhor teve essas outras oportunidades fora da agricultura, voltou para a agricultura, e enfim, como foi a sua participação, como iniciou a sua participação junto à comunidade com ações? O senhor teve isso desde cedo? Em 86, se não me engano, eu fui a primeira vez organizador de uma festa em Faria Lemos. Então, 86 são 30 anos, né? 31 anos. Então, eu tinha lá meus 20 anos, nem isso. Mas antes disso, eu já trabalhava nas festas da comunidade como garçom. E depois eu fui organizador. E depois eu ajudei mais umas 4, 5 festas, não sei, como organizador. Mas sempre tive a participação e até hoje eu procuro ajudar nas comunidades. E nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco vamos conversar um pouco mais com o vereador Paco sobre a sua vida pública.